tá certo? Das quais a gente já passou por todas essas lições, tá? E hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Lembrando que fora isso nós vamos ter mais 2 aulas. Olha aí, já estamos chegando aí no final do nosso curso. Vamos ter depois dessa mais uma aula sobre história geral, que vai ser sobre Guerra Fria, tá? E aí a gente chega aí até próximo dos anos 90, dentro da parte da história. E depois nós vamos ter como última grande aula a segunda parte do Brasil República, em que a gente sai ali do último presidente que a gente conversou, Juscelino Kubitschek, né? E chega até os presidentes atuais, tá? E com isso a gente faz a finalização do curso, preparando vocês aí para os últimos simulados e também para a prova que logo mais está aí a ser feita. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. A gente falando um pouco aí sobre a aula passada, foi a aula de número 11, Café, Leite, Bala, Primeira República, Era Vargas e República Populista. Nós falamos desses 3 períodos, né? O que é importante a gente lembrar dessa aula passada, gente? A expressão política do café com leite, tá? Alternância de poder entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Então, durante um tempo, até o momento da entrada de Getúlio Vargas no poder, nós temos uma alternância entre São Paulo e Minas Gerais no comando da nação. Isso logo depois do período que a gente chama de República da Espada, tá? Que foi a república onde os marechais que deram um golpe de Estado em 1889 assumiram o poder para fazer essa transição até o primeiro voto feito pelo povo, tá? Logo depois, República Oligárquica, que é o mesmo período da política do café com leite, tá? Vale até o momento do Getúlio Vargas. Não esquecer, nós temos o mandonismo, poder na mão dos grandes proprietários. Isso tudo deveria constar nos fichas a prática de troca de favores, e o coronelismo, onde o coronel exerce o poder nas populações locais por intimidação, né? Talvez aí o que seja mais esse período do Brasil, e uma coisa que vale a pena a gente salientar aqui, que esse coronel, ele não necessariamente é uma pessoa ligada ao exército brasileiro ou às Forças Armadas brasileiras, né? Ele ganha esse título de coronel como se fosse um título honorável, muito similar ao que a gente na época do Império tinha com conde, com duque, esse tipo de coisa, tá? E ele tem uma função superior até uma função de um prefeito dentro das cidades onde haviam esses coronéis, tá? E aí a população acabava respeitando o que ele colocava como sendo obrigatoriedade para voto, porque senão morria, tá? Algumas revoltas que a gente tem no período, eu listei aqui 4, na aula eu tinha listado mais algumas, mas a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta Paulista de 24, onde nós tivemos um campo de batalha aqui na nossa capital. Aqui só um comentário para vocês. Quando vocês escutarem a expressão pai dos pobres, é de Getúlio Vargas que a gente está falando. Quando vocês ouvirem ou lerem, né, a sigla GV, em qualquer assunto que envolva história do Brasil, nós estamos falando de Getúlio, precisa lembrar, tá? Nós temos 3 momentos no governo Getúlio Vargas, o governo provisório, que vai de 30 até 34, tá? A partir de agora a gente vai começar a falar somente os anos, não precisa falar 1900, 1800, porque a gente está no muito bem assim, tá? O governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45, tá bom? E antes de falar de Juscelino, só lembrando algumas coisas da época do Vargas, né, a gente pode elencar aí o começo da CLT, da Congregação das Leis do Trabalho, uma preocupação
maior com o trabalhador, lembrando que muitas dessas pobres da população também teve o voto feminino. Essa semana eu vi na TV um comercial, acho que era do PDT, que está falando posto da indicação lá no grupo, ver de material complementar sobre esse momento da história que a gente está estudando, tá? Então eu estou dando uma dica para vocês irem da Primeira República em diante. Não que o restante que a gente não estudou não seja importante, mas é muito, muito raro não cair ao menos uma questão do século XX em diante. Tá? Eles fazem questão de fazer esse tipo de pergunta na prova justamente porque é contemporâneo. Então a gente começa a ver impactos do que aconteceu no século XX na nossa vida até hoje. Inclusive, a aula que nós vamos ter hoje aqui é uma aula em que a gente vai notar que ela constrói um mundo que nós nascemos, que nós estamos acostumados a ver um mundo muito diferente do que outras pessoas em outras eras conheceram e viram, né? Quais são os principais países de influência, de onde que vem as principais influências na nossa cultura, na nossa gastronomia. Vocês vão ver que isso tudo vem do período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente na aula de Guerra Fria, a gente vai ver mais sobre isso, tá? Então, sobre essa repassagem nos novos donos do mundo aqui sobre o café leite bala, da aula passada, seria esse o conteúdo, tá? Só para a gente refrescar um pouco a memória. E aí, gente, nós vamos agora para a nossa aula propriamente dita, tá? Antes de eu fazer, como costumo dizer, o nome dos capítulos, né, que a gente vai estar estudando hoje, talvez esteja bem pequeno para vocês, eu acredito que uma parte esteja acompanhando pelo celular, talvez outra pelo computador, tá? Mas dentro das possibilidades, vamos tentar utilizar o material que a gente tem aqui. Vocês conseguem identificar que tipo de figuras que estão de pano de fundo dentro desse slide? Alguém consegue ver e dizer para mim o que está vendo? Um por vez. Pode dar um zoom se quiser. Hitler e Stalin, beleza, tá certinho. A gente está vendo algumas personagens históricas, só que vejam se vocês conseguem identificar que tipo de conteúdo é o que a gente está vendo. Hitler eu não conheço. São revistas? Mateus, são revistas? Sim. A gente pode partir para a linha da revista. A gente pode estar falando de propaganda aqui, tá? Então, isso pode ser capa de revista, isso pode ser propaganda nazista. Maravilha, Emily, perfeito. E não só nazista. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é um compilado de algumas imagens e cartazes. Se usava muito na época o cartaz, tá? Marketing política, perfeito, Lucas, é isso daí.
tá? O que a gente está vendo aqui é a forma como que eles comunicam determinadas ideias. Então, vocês notem que a gente tem, acho que vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse? Deve estar bem pequenininho aqui, antes só de eu passar os negócios. Mas, por exemplo, aqui no nosso canto superior esquerdo tem uma propaganda russa com o Stalin, né? Em cima do carinha dos Estados Unidos, não é o cara. Eu não acabei não lendo o seu comentário. Se eu puder só repetir, esse aqui. Ah, aqui em cima, né? Em cima do carinha dos Estados Unidos, a gente, na verdade, tem uma figura de um judeu em que ele está segurando num dos braços o símbolo comunista e um chicote, e na outra mão ele está cheio de dinheiro na mão. Isso é uma propaganda nazista antissemita. É uma propaganda nazista contra os judeus. Nós temos aqui embaixo, por exemplo, a propaganda de uma mulher construindo uma bomba, mulheres no trabalho. Nós temos aqui no meio, na parte de baixo, uma figura que ela é como se fosse uma família socialista, uma família nazista, na verdade, né? Ela está segurando a bandeira nazista, pronta para ir para o fronte de batalha. Você tem uma figura do Hitler, tá? Eles usaram no início do século XX muita propaganda. Talvez foi a Segunda Guerra Mundial foi um momento em que a mídia ela passa a entrar na história como sendo uma das personagens que mobiliza, que viabiliza, que comunica as ideias de uma guerra e de uma ideologia. Então se usou muito mídia. E hoje se usa muito mídia, gente, tá? A mídia, desde então, ela passa a ser utilizada como se fosse uma forma de contar a história em tempo real, tá certo? Muitas vezes é a maneira como que hoje no Brasil grandes portais de mídia comunicam a informação que acaba sendo a maneira como que a população enxerga essa informação e depois muitas vezes se descobre que não era muito bem aquilo. Se vocês puderem citar rapidamente antes da gente seguir aqui, o que seria hoje grandes portais de mídia aqui no Brasil que comunicam e que muitas pessoas têm acesso ao mesmo tempo? Redes sociais, Instagram. Porra, total, total, tá? Eu vou dar um exemplo, Cadu, um exemplo meu mesmo. Eu consumo mais notícia pelo Instagram do que pela internet, pelo site da Globo, ou pelo site da UOL, ou mesmo uma outra que eu ia citar aqui, na televisão, por exemplo. Alguém pode dar um exemplo? O que seria uma coisa que passa na TV que comunica notícias e que todo mundo assiste, principalmente o pessoal mais velho? Jornal. Rádio. Jornal, cara, jornal. O Jornal Nacional, ele principalmente o da Globo, tá? Ele é tradicionalmente um momento em que a família brasileira se senta na frente da TV, principalmente os mais antigos, tá? Talvez vocês já nem façam tanto isso. Mas eu posso dizer que eu, criança, com meus pais, por exemplo, era padrão, cara. Todo mundo, o rádio, lógico que o rádio conta demais. O rádio, principalmente, Maria, quando. Gente, eu tô falando o nome de vocês pelo nome que tá aparecendo no link, tá? Se por acaso for o nome de vocês, vocês podem me corrigir. Telejornais, jornais, jornais impressos, jornais de rádio. É a forma que hoje a gente vê de comunicação. E muitas vezes a maneira como que a notícia é comunicada nesses portais, vamos colocar assim, que a gente acaba consumindo e aceitando como verdade, né? E por que eu estou falando isso para você, gente? Estou sendo bem enfático nesse quadro aqui, e todo ano eu costumo comentar sobre ele, só que esse ano ele tem um apelo um pouco maior para vocês. Parte de vocês que estão me ouvindo vão votar pela primeira vez ano que vem, tá certo? Provavelmente alguns de vocês aí, eu até perguntei, não sei em qual das classes que eu fiz essa pergunta, e vi que algumas pessoas levantaram a mão. Nunca na nossa história humana a gente esteve tão vulnerável a ver notícias falsas como a gente vai estar no que vem, tá? De tal forma que um vídeo feito por inteligência artificial, ele não vai mais parecer uma coisa montada. Ele vai parecer que um fulano foi lá e falou. Então nós vamos ter que ter muito cuidado porque sempre está a mídia está evoluindo a sua forma de comunicar e, infelizmente, gente, é muito raro a gente ter acesso ao material que ele seja imparcial, tá? E o que seria um material imparcial? Diante de uma disputa de certo ou errado, só comunicar a notícia. A grande parte do material que a gente tem, além dele ser parcial, ele é corrompido, tá? E onde que eu uso a palavra corrupção? É quem paga mais que tem a versão da história contada.
tá? Então, isso daí é uma coisa para a gente tomar muito cuidado, e é importante vocês estudarem, lerem, não só história, mas qualquer outro tipo de assunto, para formarem o que a gente chama de senso crítico. Diante de situações como essa, quem que está certo, quem que está errado. E aí eu volto para o tema da aula de hoje e volto para essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Todo mundo que está comunicando nessas imagens está achando que está certo. O comunismo está fazendo sua propaganda, o nazismo está fazendo sua propaganda, o antissemitismo, que é contra os judeus, está fazendo sua propaganda, tá? Os Estados Unidos da América, I want you for US Army, ali o tio Sam apontando, né? Eu quero você no exército dos Estados Unidos, né? Eu quero você. Não é tipo, eu preciso, não é assim, sabe? Eu quero você lá no exército. Então era uma coisa meio que forçada, né? Diferente do Brasil, lá não é obrigatório, mas teve muito alistamento compulsório na Segunda Guerra Mundial. Então, propaganda. Eu quero que vocês vejam a aula de hoje sempre com esse viés de que muito do que a gente vai ver que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi ganhar o povo com um discurso feito de uma forma muito massiva e muito constante, tá? Tem uma frase, e daí eu já vou partir para o tema da aula, do vamos colocar ministro, né? O responsável pelo marketing do Hitler, que é o Himmler, e ele tem uma frase que ela entrou para a história que ela diz o seguinte: uma mentira contada repetidas vezes se torna uma verdade, tá? Vocês vão ver que a gente vai falar hoje, por exemplo, sobre o Holocausto, que foi o genocídio judeu. Muito provavelmente, se nós estivéssemos numa sala de aula alemã em 1942, eu estaria dando uma aula agora para vocês falando que o judeu não é um ser humano. E 80% de vocês concordaria comigo. Aí vocês podem falar assim: não, professor, você tá louco. O que você tá falando é uma viagem. Não, cara. A história, ela tem esses momentos bizarros em que, tipo, se fala tanto de um assunto que as pessoas acabam acreditando. E o que manteve Hitler e levou a Alemanha a conseguir suportar a guerra até 1945 foi justamente a juventude hitlerista, que era a galera que acreditava piamente no que esses caras falavam, tá? Então, depois de toda essa introdução, partiu aula. Vamos falar sobre a pausa, a divisão, um louco em ação, vocês já vão ver de quem que é, Sol nascente, ciência e guerra, humanos, é uma pergunta, fim e início, como tudo que a gente vê em história, quando termina uma coisa começa outra, e a gente vai fazer aí um breve questionário, tá? E para quem chegou depois e acabou não escutando quando eu falei no começo da aula, hoje foi solicitado que a gente fizesse um pequeno manejo na questão aí do horário, então eu vou seguir com vocês até 9h30, tá? Provavelmente hoje não teremos a aula de geografia com o Tico, tá bom? E daí já vai emendar 9h30 com o Fábio, se eu não me engano, de física, tá? Então a gente tem aí meia horinha a mais para a gente poder discutir com um pouco mais de calma. É isso mesmo, né? Obrigado aí pelo apoio, tá? Então nós vamos seguir dessa forma, 9h20, 9h30 aqui. Eu tô passando a bola aí pro Fábio, que ele é foda. Vambora, tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, gente, período entre guerras, entre 18 e 39, tá? 11/11 de 1918 a 1/9 de 1939. Então, nós tivemos aí um período que agora que a gente estuda a história, né olhando do futuro para o passado, a gente chama de entre guerras. Para a galera que viveu esse período, era o pós-guerra, tá? O mundo nunca tinha visto uma guerra que nem a Primeira Guerra Mundial, mas eu tenho certeza que vocês conseguem chegar nesse mesmo raciocínio. O nome Primeira Guerra só veio depois teve a Segunda, né? Até então chamava guerra, tá? A Grande Guerra. Foi a primeira vez que teve uma guerra envolvendo tantos países, continentes e muitas novidades tecnológicas. A gente já viu isso na aula em questão, tá? E aí, o que é importante a gente aguardar aqui? Revanchismo alemão pós-tratado de Versalhes. Se por acaso cair alguma questão para vocês, a expressão revanchismo, de revanche, de vingança, de ter passado por uma situação e querer reverter essa situação, tá certo? Lembrando um pouquinho do Tratado de Versalhes, foi o documento assinado em 19, que meio que humilhava a Alemanha, né? Não só a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, como os países que ganharam, eles tiraram territórios da Alemanha
Isso é coisa de guerra, gente, tá? Não vamos aqui definir quem que está certo, quem que está errado, mas talvez as medidas do Tratado de Versalhes elas foram pesadas demais. Até há quem diga que seria melhor ter acabado com a Alemanha e ter tirado esse país do mapa e dividido ele do que ter humilhado, mas deixado a Alemanha lá. Porque nesse tempo, entre 1918 e 1939, vamos colocar 19 e 39, a gente está falando aí de 20 anos, tá? O país ele se reergueu. E ele se reergueu com ideias muito perigosas, tá? E é isso que, infelizmente, acontece em vários momentos da história, né? Mais perigoso do que um exército é a ideia que está por trás desse exército, o pensamento, tá? E também nós temos um período, gente, no mundo, não só na Alemanha, no mundo de crise econômica e desemprego. Nós vamos falar um pouco sobre isso na aula também, tá? Também nós temos aqui, isso é só um compilado do que aconteceu no período, nós vamos entrar aí de uma forma mais profunda em cada um deles, tá? A ascensão de regimes totalitários, tá bom? Alguém consegue ao menos resumir ou falar para mim, em poucas palavras, o que seria um regime totalitário, sem olhar no GPT, por gentileza? Já ouviu essa expressão? Teve na escola? Ouviu alguma coisa que eu falei? Controle total. Parabéns, Isabel. Isso mesmo, controle total. Controle total da parte de quem? Quem que exerce esse controle total? Do governo. O governo, o Estado, perfeito. E normalmente, só para complementar o que vocês falaram, com uma figura pública foda, tá? Então, assim, o regime totalitário, ele pode ser de um governo, ou seja, assim, se a gente for pensar, o Partido Comunista Chinês, tá? Que tá até hoje no poder, tá? China tem McDonald's, China tem Xangai, lá é foda pra caralho, mas ainda tem o Partido Comunista Chinês como sendo o ente totalitário, tá? Quantos partidos políticos tem na China, gente? Porra, é um, entendeu? Não tem disputa de partidos, não é que no Brasil que tem 3.000 partidos políticos, tá? E sempre se ganha esse partido, e as eleições são sempre entre esses caras, ou seja, não tem como você, sei lá, tirar esse partido do poder. Mas quando a gente está falando aqui do começo do século XX, nós estamos falando, na verdade, de regimes totalitários, sim, com o governo tomando conta de todas as coisas, sim, mas normalmente com uma figura por trás, tá? Então, quando você pensa nesses governos dessa época, você pensa em algumas figuras. E a Segunda Guerra Mundial, vou fazer aqui só um asterisco com vocês, quando a gente falava, por exemplo, do período helênico grego, onde um macedônico ele foi imperador da Grécia, de toda a Grécia. Nós estamos falando de Alexandre o Grande. Quando nós estamos falando do início do Império Romano, nós estamos falando, por exemplo, do período dos Césares. Quando nós estamos falando dos mongóis, que é uma coisa que a gente nem estudou, Gengis Khan. Quando a gente está falando, por exemplo, da França do século XVIII, comecinho do século XIX, nós estamos falando de Napoleão Bonaparte. Aqui, nesse momento do mundo, tem uns 10 caras para a gente falar, tá? E a Segunda Guerra Mundial, ela toma essa proporção porque é a união desses 10 caras, mano. Tipo assim, vários caras versus vários caras que tinham muito poder na época, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses regimes. E aí, gente, infelizmente, falando de um comentário muito rápido que poderia ser tema de uma aula, em 1929, exatamente na metade do período entre o fim da Primeira Guerra e o início da outra guerra, existiu o que a gente chama de a Grande Depressão, ou a Grande Crise Econômica de 1929, tá? Onde o país que estava em ascensão pós-Primeira Guerra, que era os Estados Unidos, ele passa por uma crise econômica sem precedentes, tá? Então, esse país que hoje a gente olha e vê filmes e vê séries e pessoas que falam que conheceram, que foram, que tiveram a oportunidade de frequentar, e é um país extremamente próspero, na década de 30, né, o começo da década de 30, a gente está falando de um país em que as pessoas não tinham o que comer, tá? Ele chegou ao ponto de ter morte por fome. Foi uma crise bancária, econômica, que fez com que várias pessoas falissem, perdessem todos os seus bens. Teve muito suicídio em 1929, de pessoas que tinham suas casas, o seu patrimônio, e perdeu da noite para o dia devido a essa crise,
tá? É o tipo de crise que todo mundo tenta tirar o dinheiro do banco ao mesmo tempo e não tem mais dinheiro para circular. E daí os Estados Unidos ele passa por o que a gente chama de grande depressão, uma grande crise econômica, tá? E até eu costumo dizer que, porra, vocês estão aí com seus 14, 15, talvez alguém com seus 16 anos de idade, e vocês já viveram uma série de coisas relevantes históricas, coisas que daqui a 100 anos vão estar sendo estudados. Vou dar um exemplo de história do Brasil para vocês. Vocês já eram vivos no impeachment da Dilma, vocês já eram vivos no momento em que o Brasil se separou em dois, entre PT e bolsonarismo. Vocês pegaram a pandemia, tá? E viveram algumas crises econômicas. Na época da Dilma, vocês eram crianças, mas o Brasil passou por uma crise econômica que muita coisa se fechou. A pandemia, cara, quantos negócios perto de casa que, meu, de gente que tinha o seu trampo aqui há 1000 anos, parou de existir, tá certo? Até rolezinho assim, eu me lembro muito de uma hamburgueria que eu adorava e desde que eu nasci eu ia lá, mano, porque era um lanche mó legal, era aqui em Pirituba, e os cara fechou na pandemia porque não teve como segurar a onda, né? Então nós vivemos esses momentos históricos. Mas, cara, quem viveu no início do século XX pegou muita merda, mano. Pegou a gripe espanhola, pegou a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, que influenciou o mundo, porque começou a ter a disputa capitalismo versus comunismo, pegou a crise de 29, isso foi nos Estados Unidos, mas afetou o mundo inteiro, tá? A Segunda Guerra Mundial, a bomba, a Guerra Fria, a ditadura. Cara, assim, tipo, os nossos avós, assim, que é mais ou menos a época de avô, bisavô, cara, pegaram uma fase ferrada, entendeu? Isso se o cara não era do Nordeste e pegou o cangaço, se o cara, tipo assim, teve muito evento acontecendo no século XX, né? Foi um período de muita luta e muito sangue. Então, e outra coisa que vale a pena a gente falar aqui da Grande Depressão, gente, é sobre a lei seca, tá? Que atingiu os Estados Unidos entre 1920 e 1933. Alguém sabe dizer para mim o que é a lei seca? Eu já ouvi falar dessa expressão. É uma lei que faz com que não chova? Consultando o GPT em 3, 2, 1. Alguém se arrisca? Proibição de bebidas alcoólicas. Maravilha. É isso aí, Felipe. Então você imagina, no meio de uma depressão econômica, os Estados Unidos da América ele proíbe a venda de bebidas alcoólicas, qualquer bebida que fosse, tá? Cerveja, destilados, enfim. Só que isso levou ao tráfico de bebida alcoólica. Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não tem exatamente tolerância zero a dirigir sob influência do álcool. Isso daí, quando a gente pensa em lei seca hoje, tá? Quando a gente pensa na lei seca naquela época, a gente está falando assim, não se vende mais, né? E tá compreendido tudo isso. Não se pode vender mais bebida em estabelecimentos comerciais, quaisquer que sejam. Só que isso gerou ao tráfico de bebida. Então as pessoas continuavam comprando bebida numa coisa parecida hoje com o que seria o PCC vendendo droga, tá? Então você tinha, vou dar um exemplo para vocês, talvez um nome que em algum momento vocês já ouviram em algum lugar, Al Capone. Ele foi um grande criminoso, um grande mafioso que teve na cidade de Chicago, que durante a Grande Depressão, um dos negócios dele era traficar bebida para os Estados Unidos, trazer de outros países de forma clandestina para lá. Tá? Então, só para dizer para vocês que o mundo ele estava passando nesse pós-Primeira Guerra por uma grande crise, tá? E diante das crises surgem também os pensadores, os intelectuais, aqueles que eles vão olhar para esse momento e tentar entender esse momento e trazer luz ao que está acontecendo e tentar cantar um pouco a bola do que pode vir a acontecer. Gente, se vocês estiverem com condições de anotar o que eu vou estar falando agora é importante. Eu não pude passar o fichamento, né? Eu estou até devendo o fichamento de escravidão também para ambas as salas, e eu vou buscar providenciar esses que estão faltando para que vocês possam passar limpo e aí até mesmo nesse processo lembrar de algumas coisas, tá? Mas se vocês tiverem um caderno, como anotar o que eu estou falando nesse momento, eu sei que a aula vai ser gravada, não tem problema nenhum, mas é importante para fixar o conhecimento. Ideologias políticas, gente, a partir de agora na história a gente começa a falar disso daqui. Liberalismo, tá? E o que é o liberalismo? Vamos lá.
Liberalismo, professor, ideologia que defende a liberdade individual, a propriedade privada e a democracia representativa, é um Estado que interfere minimamente na economia. Vou resumir isso para vocês. Gente, quando a gente pensa numa política liberal, no liberalismo, eu tenho problema de dicção, liberalismo econômico, tá? Nós estamos pensando em um Estado, e aí toda vez que eu falar Estado na aula de hoje, eu estou pensando num país, tá? Numa nação, não no Estado de Pernambuco, tipo assim, uma nação. Essa nação, ela interfere minimamente na economia. Então, ou seja, ela deixa com que a própria economia se regule entre si. Dentro de um Estado liberal, o governo ele vai investir em escola pública ou ele vai dar incentivos para escolas particulares? O que vocês acham? Dentro de um governo liberal, investimento em escola pública ou o governo dá liberdade e tira imposto para que role mais escolas particulares? Escolas particulares. Vamos dar um outro exemplo aqui. Num país com um pensamento mais liberalista, o governo ele promove um Bolsa Família ou ele tenta promover a vinda de indústrias para que haja mais emprego? O que vocês acham? A vinda de indústrias, tá? Por quê, gente? Porque ele não quer, enquanto governo, bancar o povo. Tá? Então, o liberalismo ele tem esse pensamento. Eu vou promover para o povo condições do povo se manter e vou deixar com que o povo mesmo faça com que a economia ela funcione. O Brasil, ele tende ao liberalismo, mas ele não consegue ser o liberalismo porque aqui, gente, nós temos um legado histórico, ainda da época da escravidão, absurdo. Então, eu, por exemplo, eu pago um pau para um país que é liberal, tá? Desde que ele fosse a Noruega, velho, que não tem gente pobre, que não tem pessoas em situações que não possuem hoje ainda o que comer. Lá é um outro cenário. Quando eu olho para o Brasil, aí eu estou dando a minha opinião, enquanto uma pessoa que estuda história, enquanto uma pessoa que tenta ter o seu senso crítico próprio. É impossível você aplicar 100% das leis liberalistas no Brasil. Tá? Talvez daqui a 300 anos. Agora não dá. Agora a gente ainda precisa de certos apoios, de certas políticas que tentem diminuir um pouco a desigualdade que existe aqui, tá? Mas a gente tem o nascimento desse pensamento liberal, tá? E aqui eu posso colocar para vocês que quem encabeça isso, Inglaterra, Estados Unidos da América, tá bom? E até hoje, quando a gente pensa, a gente está pensando neles. O que vocês escutam volta e meia numa notícia ou em algum lugar, o Trump taxou tal coisa, o Trump fez tal coisa e tal. Parece que ele está querendo, tipo, ser um liberal, mas eu vejo ali uma coisa um pouco totalitária, tá? Então, por isso que é bom a gente entender os termos, porque, nossa, não, liberal, mas o cara está interferindo na economia, de uma certa forma, né? Ele não está deixando que a coisa role de uma maneira normal. Então, fica aí o comentário. Próxima palavra, gente. A partir de agora, na aula de história, nós começamos a ter a palavra comunismo entrando dentro da nossa pauta, tá? E o que é o comunismo, tá? Vocês notam que para cada ideologia eu estou deixando o símbolo-chave ali em cima, tá? Ideologia que busca a igualdade social através da abolição da propriedade privada e da criação de uma sociedade sem classes, com o Estado controlando o meio de produção. Gente, é exatamente o contrário do liberalismo. Aqui você tem o Estado controlando tudo, tá? Não existe escola particular. Não existe. Eu estou falando o que está nos livros oficiais, tá? Por exemplo, se você for ler o livro do Manifesto Comunista, do Marx Engels, você vai ver essa ideia de que você tem um Estado forte, que ele controla todos os meios de produção, ou seja, a indústria é do Estado, o mercado é do Estado, o hospital é do Estado, tudo é o Estado que controla. Tá? Não existe nenhum tipo de propriedade privada, propriedade particular. Inclusive o lugar onde você mora, também é controlado pelo Estado. Só que dentro dessa ideologia, o Estado garante que todo mundo vai ter um mínimo que vai dar para viver legal. Tá? Emily, deixa eu só ver, só abrir um pouquinho sua frase aqui. Ah, tá. Mas o comunismo, uma das ideias não era a abolição do Estado. Ele se propunha como sendo uma ponte,
para a abolição do Estado. Só que ele colocava isso sempre como uma coisa futura. Tá? Uma coisa assim, vocês precisam do comunismo hoje para que chegue um ponto em que o Estado não seja necessário. Tá? Aqui no Brasil você tem o PCdoB, Maria Nunes, o Partido Comunista do Brasil. Você tem vários partidos, na verdade, entendeu? É uma ideologia que hoje no Brasil a gente chama de ideologia de esquerda, mas eu colocaria o comunismo aqui no Brasil na extrema esquerda, tá? Porque você tem hoje o próprio PT, que é o partido do presidente, ele não é mais um partido comunista, tá? Mas hoje você tem você tem o PCdoB, eu poderia colocar para vocês o PSOL como um partido comunista, tá? Você tem alguns outros lá, era um de era o PC da causa, Partido da Causa Operária, não sei, agora me falhou o nome de um terceiro que também ele se aloca dentro desse quadro. Quando você pensa em liberalismo, por exemplo, o PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, é um partido liberal. Então vocês começam a ver os partidos brasileiros até alocados dentro disso. Mas aí, quando a gente falar de democracia, eu vou mostrar para vocês que o Brasil não é mais tanto direita e esquerda. Tem uma outra forma da gente enxergar isso daí, tá? Mas obrigado aí pelos comentários. Então vou seguir aqui. Próximo, gente, fascismo, tá? E aí, se eu for gastar o meu italiano com vocês, fatismo, tá? Vamos colocar um T aí na palavra enfatizando o I, fatismo, tá? Ideologia ultranacionalista, guardem isso, ultranacionalista, que exalta a nação, o líder e a força como um Estado totalitário que suprime as liberdades individuais e persegue minorias. Cara, o fascismo, você tem o Superman no poder, tá? Você tem, tipo, cara, um cara fucking blaster que todo mundo vai adorar. No fascismo, as pessoas têm o quadro do presidente em casa. No fascismo, o presidente é um deus aqui na Terra. E tudo vem desse presidente, tudo vem desse Estado. Tudo que o Estado falar, eu vou fazer. Se o Estado falar, olha, próxima semana vai todo mundo ter que comer cocô. Vamos comer cocô, porque o nosso líder, ele é foda, tá certo? Então, parece uma coisa bizarra, gente, mas diante de um mundo que está em crise, qualquer solução que vier, o pessoal está adotando, tá? Então, guardem bem, liberalismo, comunismo, fascismo, tá? E fascismo, nós estamos aqui falando com muita ênfase da Itália, tá bom? A Itália é o país onde essa ideologia ela surge e ela acaba depois contaminando outros países da Europa. E aí, gente, nós temos o nosso nacional socialismo, um socialismo fascista, um socialismo que não é nem liberalismo nem comunismo, mas que surge na Alemanha e ele acaba sendo tratado pela sua sigla, né, ou pela forma curta de falar, né, porque esse nome em alemão era Nationalsozialistisches, né? Então, em vez de ficar esse nome aí que eu não consigo nem pronunciar, começou a ser chamado de nazismo, tá? Forma radical do fascismo, ou seja, ele é mais radical que o fascismo, tá? Que se baseia na superioridade da raça ariana. Por que ele é mais radical? Porque não é só o meu chefe que é foda. Não é só o meu presidente que é foda. A minha raça é superior, tá? E isso mudou totalmente a cara da Alemanha e da Segunda Guerra, como a gente vai ver, tá? E não só a minha raça é superior, como a raça do outro é inferior. E aí, quando a gente fala dessa raça ser inferior, gente, do mesmo jeito que no período da escravidão havia-se o pensamento de que os escravizados eles eram menos humanos, ou eles eram até gado, dependendo da época que a gente está falando aqui, foi isso que, no século XX, a Alemanha nazista conseguiu pegar através da sua propaganda em relação à população judaica, aos judeus, aos israelitas, tá? Ou, por exemplo, a homossexuais, a ciganos e a outras minorias que existiam na Alemanha. O padrão alemão era que essas populações elas fossem extinguidas, tá? Eliminadas. E várias soluções foram criadas para esse fim, tá bom? Gente, se vocês não anotaram, a última vez que eu falar, liberalismo, comunismo, fascismo e nazismo. Isso é extremamente importante, não só para a prova, como para a vida de vocês, tá? Existe um sem número de materiais sobre todas essas coisas. Professor, o que você prefere dos quatro, cara? Lógico que os dois últimos não. Mas quando a gente fala de liberalismo e comunismo, não é tão simples a gente fazer essa discussão se tratando de Brasil, tá? Espero um dia poder ter tempo para poder conversar com vocês sem limitação sobre o assunto, tá bom?
E aqui a gente tem ali, só para falar, fascismo e nazismo, a gente coloca dentro dessa fase de totalitarismo estatal, ou seja, é o presidente, é o Estado na frente e não há questionamento, tá bom? Agora, gente, vem a outra parte importante da aula, que é a divisão. Vocês se lembram que quando a gente falou de Primeira Guerra Mundial, a gente falou da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança, tá certo? Houve uma leve mudança nas coisas, mas no geral as coisas ficaram muito iguais. Então vamos lá. O que é importante a gente guardar? Né? E nesse momento a gente começou a falar da guerra, nós vamos daqui a pouco falar como que a guerra começou, tá? E fazer uma cronologia. Mas nós vamos dividir essa Segunda Guerra Mundial em dois lados, tá? Duas esferas aqui. Um vai ser as potências do eixo e o outro vão ser os aliados. Potência do eixo e aliado. Potência do eixo e aliado, tá? Corinthians e Palmeiras, Pepsi, Coca-Cola. Gente, duas coisas que não se misturam, tá bom? Potências do eixo e aliados. Vamos ver como ficou essa distribuição. Quando a gente pensa na potência do eixo, tá? E a palavra eixo vai levar a gente para esse lado aí. Toda vez que vocês pensar a potência do eixo, vocês vão pensar nesse país que eu vou falar agora. É a galera que tem as ideologias totalitárias e tem o pensamento expansionista, que quer dizer o quê? Eu tenho meu país, eu vou começar a fazer guerra em volta de mim para o meu país ser cada vez maior, ter cada vez mais pessoas dentro desse meu país, e com isso eu vou controlar o mundo, tá? E qual que era o principal objetivo dos aliados? A derrota dessa galera do eixo, tá? E a implementação da paz. Gente, estou dando aula de história, é o que sai nos documentos, tá? Tem N objetivos aqui, é óbvio que o objetivo de qualquer um que entrou na guerra era sair mais rico do que entrou, tá bom? E matar o seu inimigo, tipo, esse era o objetivo, tá? Mas se por acaso cair uma pergunta, qual que era o objetivo das potências dos eixos? Expansionismos e aumento das ideologias totalitárias, tá? Então vamos lá. Eu vou dar algumas fotinhas, eu quero que vocês digam para mim de quem se trata, quem que é essa pessoa e de que país que ele é. Consegue reconhecer? Hitler, Alemanha. Boa, Lucas. É isso mesmo, tá? Alguém discorda? Hitler da Alemanha. Perfeito. Tá bom? Então tá ali a bandeira do Partido Nazista, esse é a Alemanha, Adolf Hitler. E aí eu tô colocando embaixo a ideologia ou o objetivo ou a ideia que está sendo pregada por trás. Estamos falando do nacionalsocialismo ou do nazismo, tá? Segundo, alguém sabe quem é? Com esse queixo proeminente? Júlia, sim, ele nasceu na Áustria, tá? Hitler é austríaco, só que numa época em que o Império Austro-Húngaro se juntou e se fundiu com o que a gente chama de Alemanha. Então, meio que ele se considerava alemão, tá? Mas ele não era alemão, não. Mussolini da Itália, Benito Mussolini da Itália, Mussolini da Itália, perfeito. Temos aqui a bandeira da integração italiana, Itália, Benito Mussolini, tá? Mussolini. Líder do fascismo. Esse cara aqui, ele era o cara, junto com o Hitler também, que o Hitler meio que aprendeu com ele, tá? O Mussolini veio um pouquinho antes do Hitler. Que todo mundo tinha o quadro dele em casa, tá bom? Esse cara aqui, mano, aqui só com GPT, vai. Hideki Tojo, Japão Imperial. Cara, o Hiroshito, o que acontece, Márcio? O Hiroshito era imperador, tá bom? Só que o Hideki Tojo, ele era o premier, o primeiro-ministro. Então, pra gente falar assim, qual foi o cara que realmente encabeçou o Japão na Segunda Guerra Mundial? Foi o Hideki Tojo, tá? Mas é bom você guardar o Hirohito, porque assim, ele era o imperador. Só que o imperador, no Japão, nessa época aqui, ele tinha um caráter um pouco mais... fictício, assim, só simbólico, né? É uma coisa muito parecida com rei da Inglaterra versus premier da Inglaterra. Premier é primeiro-ministro, tá, gente? Então, você tinha essa relação, tá? Vamos guardar o nome, no caso da guerra, pensando nos líderes bélicos do Hideki Tojo mesmo, como o cara que tá seguindo ali o Japão Imperial, tá? Porra, mas Japão, Alemanha, Itália e Japão, sim. Havia o interesse do Japão do controle de tudo aquilo que era a Ásia, tá? Então, na Ásia, você tinha muitos países, por exemplo, como a Índia, que estava sob o governo inglês. Você tinha países do Sudeste Asiático sob o governo francês. Até mesmo sob o governo americano, né? Você tinha a Austrália, por exemplo, que tinha influência inglesa. Então, o Japão ele está tentando pegar toda aquela parte do mapa para ele, e daí ele vai contra essas ideologias aqui para tentar colocar o seu imperialismo. Então, ele se alia à Alemanha e se alia à Itália, tá? Como sendo a potência do eixo. Vamos seguir aqui.
Ah, meu amiguinho, quem que é? Falando agora dos aliados. Alguém sabe? Vou dar uma dica: Inglaterra. O nome é chato pra caramba pra escrever, mas se você escrever o que você acha que é o nome, eu dou como certo. Alguém? Winston, maravilha, tá? Vamos chegar aqui, gente, ó. Winston Churchill, eu não sei escrever esse nome, tá? Eu tenho que olhar em algum lugar também, não sei falar só. Winston Churchill, tá? Premier, ou seja, primeiro-ministro do Império Britânico, tá? Ele foi o primeiro-ministro tanto do pai da Rainha Elizabeth, a velha, que morreu agora há pouco, quanto dela também, enquanto ela estava no poder. Mas ela assumiu o poder depois da guerra, tá? Na época da guerra era o pai dela que estava no poder. Esse aqui, alguém sabe? Stalin, Emily, boa, tá? Na União Soviética nós temos Stalin, do comunismo. Pô, mas você tem um liberal junto com o comunista versus o nazista? Sim, essa foi a Segunda Guerra Mundial, uma verdadeira bagunça, tá? Mas como eu falei para vocês, toda vez que a Alemanha vai brigar com alguém, a Rússia se alia à Inglaterra para bater na Alemanha. A França faz a mesma coisa, tá? São aliados em períodos de guerra. E aí nós temos esse camarada aqui, tá? Ele não finaliza a guerra, mas a maior parte da guerra são as decisões dele. Alguém sabe quem que é? Roosevelt, Franklin Roosevelt, tá? E aí a gente vai colocar aqui como ideologia o capitalismo, tá? Ali no Reino Unido a gente já tá falando de Império Britânico, daquela Inglaterra que toma conta da porra toda, é Canadá, é Austrália, o caralho é quatro. Aqui os Estados Unidos está falando de capitalismo. É uma ideologia, gente, que está disputando espaço junto com as outras. Hoje é óbvio que o capitalismo é a ideologia do mundo, tá? Aqui não. Aqui tá tudo começando. Então, assim, nós estamos diante de uma guerra que poderia ter tido vários desfechos. Um dos desfechos poderia ser o nazismo ter ganhado. E todo o planeta inteiro hoje ser nazista, tá? E muita gente ter morrido. Então, assim, existem. Foram os vencedores da guerra que depois traçaram o mundo que a gente conhece, tá? Então, perfeito. Gente, guarda esses nomes, tá? Hitler da Alemanha, nazismo. Itália, Benito Mussolini, fascismo. Japão, ele digitou o Japão Imperial, tá? O Japão, talvez em terceiro lugar aqui, mas os outros dois tem que saber. Reino Unido, Churchill, Império Britânico. União Soviética, Stalin, comunismo. Estados Unidos, Roosevelt, capitalismo, tá? E aí, gente, a gente tem aqui que o Japão ele invade a China em 37, antes do início oficial da Guerra da Europa, começando o conflito no Pacífico, tá? Então, por mais que a Segunda Guerra Mundial começou em 39, o Japão entra em guerra com a China em 37. Mas a gente considera como data inicial quando o pau começou a comer na Europa, tá? E outra coisa, ao final da guerra, quando depois que tem o desfecho, tá? O Roosevelt, ele deu esse nome falando o seguinte: ia ser interessante que tivesse um conselho no mundo que pudesse falar em nome de todos os países de uma forma democrática as decisões que envolvem o planeta como um todo. Questões climáticas, questões políticas, questões como a guerra que a gente viu essa semana, um evento histórico acontecendo, teve o início da sua finalização, né? Pelo que eu sei, nesse momento que nós estamos falando, está havendo a libertação dos reféns do Hamas, dos israelitas que estavam com o Hamas, e o exército israelita está saindo do território da faixa de Gaza, liberando a cidade de Rafah para que o pessoal possa voltar. Então a gente está nesse momento aqui vivendo um momento histórico, né? De uma guerra que faz 2 anos que está rolando e vocês em algum momento ouviram falar dela. Ah, mas isso impacta alguma coisa para mim? Cara, impacta. Qualquer coisa hoje no mundo, devido à globalização, acaba impactando a gente, nem que seja o preço do leite que você está pagando ou o preço do refrigerante que você toma, tá? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Agora, gente, é o seguinte: eu vou ter que passar de uma forma muito rápida pela cronologia da guerra. Eu poderia mostrar para vocês uns 10 filmes que eu conheço sobre isso, tá? E todos os filmes que a gente assistisse junto, a gente ia falar: caramba, mano, olha isso aqui que rolou. Mas o que eu preciso que vocês tenham é mais ou menos essa sequência, tá? De como foi que a coisa foi acontecendo. Lembrando que a primeira coisa que a gente tem é o pré-guerra,
que a gente tem que guardar? Crise de 29 e a Alemanha putaça tentando voltar para o poder, tá? Enquanto isso, os outros países também se armando e coisa e tal. E eu quero que vocês tenham bem presentes também como que estava a questão tecnológica, bélica dos países na Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou até pedir para vocês, só para a gente poder lembrar um pouquinho da Primeira Guerra, quem que pode dar exemplos para mim do que teve de inovação tecnológica na Primeira Guerra? Pode listar aí no chat que a gente vai conversando. Ou se quiser falar também, não tem problema. Gás mostarda. Perfeito, gás, tá? Uso de gás. Tanques de guerra. Cara, tanque de guerra deve ter sido foda. Não... Mano, a última guerra tinha tido cavalo. Cara, tanque de guerra, metralhadora. Outro dia eu tava vendo uma novela, maior de 18, não assistam, tá? A Guerreiros do Sol. Se alguém já viu aí, não se manifeste. Cara, que é muito louco isso, é sobre o cangaço. E os caras estavam travando uma briga só usando espingarda, né? E tipo, a espingarda você pum, atira, carrega, pum, atira. Até que do nada veio o maluco com a metranca. Mano, ele parado era. Ou seja, uma arma que dava 100 tiros por minuto. Enquanto um cara dava 2, 3 tiros por minuto. Mano, não tem como você lutar, entendeu? É muito desleal. Submarino, velho, você tá lá com seu barco, vê um barco por baixo e te explode. Avião, você tá lá na sua ponte e vê um treco por cima. Quer dizer, foi uma coisa absurda de evolução tecnológica. Só que hoje a gente vai falar de Segunda Guerra. E aí vocês vão ver, meu irmão, que o que a gente viu até agora foi nada, cara. Nada, nada. A Segunda Guerra, ela trouxe pela primeira vez na humanidade coisas que a gente falou assim, caralho, tem que bloquear isso aí, meu irmão. E se for usar isso daí, fudeu. Tá? Hoje nós temos condições de explodir, se eu não me engano, 30 vezes o tamanho da Terra. Tá? Assim, a gente tem condições de fazer um estrago, cara, sei lá, em Júpiter. Assim, não dá, mano. Não tem mais. As armas que a gente tem hoje aqui não tem mais. Fora os outros tipos de arma, até que nem foi mencionado aqui pela Júlia, o gás mostarda. Existem armas químicas que elas são proibidas pelas Nações Unidas hoje, porque se alguém usar, acaba com a humanidade. Acaba assim, 2 dias. É só soltar na biosfera que, tipo, de um continente vai passar para o outro e vai matar todo mundo. Então, assim, é um outro cenário, tá? Vamos para a nossa cronologia. Primeira coisa, a declaração de guerra de França e reunido contra a Alemanha, tá? Hitler, ele eu não vou poder falar muito sobre ele, nós não temos tempo para isso, tá? Mas ele é um cara que ele sai da Primeira Guerra Mundial, ele era um soldado na Primeira Guerra Mundial, e ele, assim, puto com o que aconteceu com a Alemanha, ele começa a ler muito pensadores totalitários, ele começa a estudar muito o que estava acontecendo na Itália, e o discurso dele começa a ser usado muito em alguns partidos políticos, até que ele se une e faz esse partido, que é o Nacional Socialista. E esse partido, gente, ele perde as primeiras eleições que ele disputa, depois ele ganha, só que ele fica com uma parte só da Câmara dos Deputados, vamos colocar assim, mas tem uma eleição específica que o nazismo ele pega a maioria da Câmara dos Deputados, tá? E quando ele pega essa maioria, eles criam leis que colocam Hitler como sendo o líder soberano da nação. Então não teve uma eleição que o Hitler ganhou para ser presidente da Alemanha. Foi um golpe de Estado, tá? Baseado nesse modelo. Primeiro ele se torna o primeiro-ministro, porque nesses países que tem primeiro-ministro é assim, você tem a maioria na Câmara dos Deputados, então o primeiro-ministro é desse partido. Tá? É assim na Inglaterra, é assim em outros países também. Como se fosse aqui no Brasil, o nosso primeiro-ministro seria, se não me engano, o PDT, que é o. Eu acho que é o PDT, que é o Partido Kassab, eu acho que é ele que teria o primeiro-ministro aqui, que é o que tem a maioria de deputados na Câmara. Se eu não me engano, ou o PL mesmo, na época do Bolsonaro, não sei agora como é que tá. Me falhou agora essa informação, whatever. Tá? E daí a gente tem o Hitler chegando no poder dessa forma, tá? E tem até uma vez uma professora, ela contou pra gente isso na aula de história, que é uma historinha fictícia, mas que ela elucida bem esse momento, que é o seguinte: imagina que você está na sua sala de aula, que nem você está hoje lá. Tá bonitinho, chega no cursinho, está na sala de aula, e de repente entra um dos alunos, e ele está usando uma roupa parda, ele tem um cacetete, e ele é totalmente disciplinado. Ele não fala com ninguém, ele não olha para ninguém, ele só faz a aula dele e vai embora. E todo mundo começa a tirar sarro desse cara. Puta, que babaca. Nossa, esse cara, como ele é otário, tá? Só que daqui a uma semana tem 2 caras assim na sala. E todo mundo fica zoando os 2 caras.
Só que daqui a um mês tem 6 caras assim na sala. E mais 2 meninas. E as meninas começam a zoar as outras meninas. Só que já começa a crescer esse povo. Chega um momento em que 80% da sala tá vestido assim. E tá se comportando dessa forma. Os outros 20% já não zoam mais. Chega um momento em que 90% da sala tá assim. E os outros 10% somem. Foi assim que o nazismo foi ganhando poder. Tá? Isso é uma metáfora, mas foi muito assim que o nazismo foi ganhando poder na Alemanha. Então, de pessoas fracassadas que perderam a Primeira Guerra, começou a se juntar uma população, principalmente de jovens, que acreditavam nessas ideias e que conseguiam. Tipo assim, de repente a Alemanha tinha um exército, cara, que daria a vida para poder voltar a ser o que a Alemanha era antes, tá? E o principal, eles elencaram algumas pessoas como sendo os seus inimigos. A gente vai falar disso um pouco em diante, tá? Aqui é só uma expressão, a Blitzkrieg foi uma tática de guerra alemã baseada em ataques rápidos e coordenados por ar e por terra. Foi uma inovação, foi além do que Napoleão tinha feito. Então você tinha assim um momento da guerra em que de repente vinha um bloco alemão e eles iam com muita intensidade, ganhava aquele pedaço de terra, depois ia para outro, tá? E por aí vai. Então vamos lá. Galera, em 1919, Tratado de Versalhes, tá bom? A gente tem aqui a guerra, 29 a Grande Depressão, beleza? Já falei disso aqui hoje. Aí nós temos, a partir de 29, a ascensão do nazismo, tá? Em 38, o que aconteceu? A Alemanha anexa a Áustria. Esse anexo não foi uma coisa bélica, não foi uma coisa de tipo a Alemanha invadiu a Áustria e matou todo mundo e a Áustria se tornou Alemanha. Não, foi um acordo, tá? Mas, assim, lógico, gente, a Alemanha já estava começando a ter poder, já tinha um exército ferrado, só que ela foi e se juntou com a Áustria, assim, a Áustria com cagaço, né? E também lembrando assim que era o país de origem do Hitler, né? Então virou como se fosse um império, sabe? Um império alemão-austríaco, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Nesse momento a gente tem um acordo de Munique, beleza? E daí, em 39, a gente tem a invasão da Polônia. Então, lembra-se que o Tratado de Versalhes, ele falava que a Alemanha não podia se militarizar. O mundo viu a Alemanha se militarizando e não fez nada. Ou ao menos falou o seguinte: os caras não vão ter coragem de fazer uma brincadeira, entendeu? Só que quando chega a 39, 20 anos depois, a Alemanha fala: agora é o momento. E a Alemanha vai e invade a Polônia. Para falar assim: a Polônia é um país do lado, né? Agora a Polônia é nossa, tá? Ou seja, começou aqui. Na hora que a Alemanha invadiu a Polônia, diferente da Primeira Guerra que foi o assassinato do arquiduque, tá? Na hora que o exército alemão entra na Polônia, o mundo inteiro fala: opa, não vamos deixar isso acontecer. Tem um tratado que eles não podem fazer isso, que é o Tratado de Versalhes. Então vamos para cima, tá? E aí, nesse momento do vamos para cima, gente, vamos para cima de todos os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial, tá? Só que na sequência, em 1940, Hitler entra na França. Quando Hitler entrou na França, gente, ele não entrou para brincar. Porque na Primeira Guerra Mundial ficou uma putaria de ninguém avançar. Era chamada Guerra das Trincheiras. Eles ficavam tretando, só que ninguém entrava muito no espaço do outro. Em 1940, o Hitler entrou com tanta força na Alemanha, ele foi pegando cidade, entrou em Paris, tomou Paris e colocou a bandeira nazista lá. Cara, ele tomou a capital. Então, tipo assim, pum, a França agora é a Alemanha também, tá? Ele humilha os franceses. Então, isso foi um marco muito grande assim, tá? E já em 1940, o cara tenta invadir a Inglaterra, o Hitler. Só que ele não consegue, tá bom? A Inglaterra é uma ilha, tá fora do continente, tem toda uma questão de barco e de avião. Hitler, ele bombardeia Londres com os aviões passando por cima de Londres, ele ferra a cidade, tá? Ele desgraçou uma parte de lugar lá em Londres e tal. Os ingleses viveram a guerra, não foi só uma coisa que os americanos que mandaram gente para a guerra, os ingleses viveram a guerra, tá? E daí, em 41, Hitler invade a Rússia. Vocês estão vendo, e depois a gente vai colocar o mapa para a gente explicar melhor um pouco isso daqui, que o Hitler, ele montou um exército ao longo de 20 anos, né, a Alemanha, e quando ela foi pro pau, ela foi para atacar todo mundo ao mesmo tempo. Ela tá atacando a França, a Inglaterra e a Rússia ao mesmo tempo. Ela tem exército para bater em todos, tá? E muito exército. Ela tá assim, e cada país que ela conquista, ela vai pegando mais gente para aumentar esse exército, tá? Então aqui
eu sei que deve estar bem pequeno para quem está no celular, mas se puder dar um zoom, a gente tem uma noção do que ficou a Alemanha nazista, tá? A Alemanha nazista, ela tomou conta da França, da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Áustria, da Polônia. A Itália estava tendo o seu governo totalitarista como Mussolini, mas fazia parte do mesmo eixo, tá? Ela tomou conta do norte da África, ela tomou conta da Noruega, da Finlândia, ela virou o maior país da Europa, tá bom? Tudo isso era Alemanha, tá? Então a Inglaterra, a própria Espanha, Portugal, tipo, começaram a ficar tipo assim, na Espanha e Portugal tinha também seus governos totalitários, mas principalmente a Inglaterra é extremamente ameaçada, porque a França nesse momento não existe, tá? A França se torna a Alemanha. Em 1942, na frente russa, ou seja, no momento em que o exército alemão está indo para o norte, surge a Batalha de Stalingrado. E aqui eu vou ter que fazer só um comentário, mas eu gostaria de dar uma aula só sobre esse assunto, tá? A Batalha de Stalingrado é a típica batalha russa em que o russo ele fala o seguinte: vem, entra mais na Rússia. Entra aqui, vem conhecer a nossa terra. E o exército inimigo vai avançando, normalmente são os alemães, tá? Podemos dizer que o Putin estava tentando ser o Hitler dessa década? Cara, sim, só que de uma forma mais inteligente, tá? Eu posso colocar que ele consegue ser um soberano totalitário se passando por democracia. Tipo assim, toda eleição que tiver na Rússia é o Putin que vai ganhar, tá? Valeu, obrigado. Então, e daí a gente tem essa frente russa, tipo, arregaçando, né? E a Alemanha tentando ir para cima e tal. Só que daí, assim como aconteceu com Napoleão, assim como aconteceu na Primeira Guerra, o que os russos falam? Cai para dentro, meu irmão. Cai para dentro, vem cá. E aí vem passando o verão, vem passando o outono e chega quem para auxiliar os russos? Tá, o inverno, meu irmão. E no inverno, o que o russo tem? Vodka e loucura, cara. Eles são irresponsáveis. Eles travaram uma batalha com os alemães para matar os alemães de fome. O exército alemão que entrou na Rússia no momento do gelo, quando o bicho pegou, eles ficaram sem comida, mano. E tipo assim, os russos começaram a arregaçar os alemães. Nesse momento, essa expansão alemã que vocês estão vendo começa a diminuir. Porque daí a Rússia vem, só que a Rússia estava se preparando também, cara. Stalin estava lá há 30 anos, desde a Revolução, na verdade vamos colocar 20 anos, né? Sim, 25 anos, né? Desde a Revolução, eles estão montando o seu exército. E, mano, vocês estão vendo nesse mapa a Rússia tem mais 4/5 de mapa, entendeu? A Rússia é grande pra caralho. E os caras começam a invadir. Os caras começam a vir, os caras começam a vir, os caras começam a vir. Quando vem, vem com pau. Cara, a Rússia só parou em Berlim. Depois de Stalingrado. Cara, eles vieram amassando, amassando, amassando até que Hitler morreu, tá? Mas vamos seguir aqui. Batalha de Midway. Aí o que que acontece? Nesse momento, quando a Rússia começa a espremer a Alemanha de volta, os Estados Unidos, eles entram na jogada. E aí nós temos essa foto aí em cima, gente, que dentro da aula de história é uma das fotos mais bizarras possíveis, tá? Em que nós temos Stalin da Rússia, um comunista, Roosevelt dos Estados Unidos, um capitalista, e Winston Churchill, um imperialista britânico, fazendo um acordo. E qual que é esse acordo? A gente vai acabar com Hitler. Tá? Esse foi o tom. Não tem que fazer o que é. Essa conferência foi em Teherã, capital do Irã, então foi num território neutro, tá? E a partir daí a gente tem, olha lá, o inverno para a Rússia sempre foi uma vantagem muito grande, tá? Do mesmo jeito, se a gente fosse pensar em Brasil, não existe mais guerras como antes, tá? Mas se a gente estivesse falando, por exemplo, de um Brasil no início do século XX, seria a selva pra gente, tá? Na selva, ninguém no mundo luta como brasileiro. O nosso exército é especialista em guerrilha na selva, tá? É que a gente não usa, a gente não tem guerra aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Japão nessa época como especialista em luta no mar. Por quê? Por causa do oceano, por causa do que está em volta. Então aqui a gente tem a Rússia, ela sempre usa essa questão do território como sendo um fator para a guerra, assim, tá? Nós podemos dizer que o que fez com que a Alemanha não ganhasse a Segunda Guerra Mundial, foi Deus. Amém. Tipo, pode ser também por fé, tá? Mas a gente pode pensar que foi o inverno russo e a megalomania do nazismo. Se Hitler fosse um pouquinho mais lento, se ele tivesse atacado um por vez, talvez. Tá? Mas o que ele tentou era insustentável a longo prazo. Tipo, não tinha gente para fazer aquilo ali, tá? Em 1944, gente, mais uma vez eu falo o que aconteceu já em outras guerras. Quando estava quase no finzinho, quem desembarca lá na Europa, os Estados Unidos da América, tá?
Tá? Por que sempre deixar a Rússia ser tão grande em questão de tamanho? Olha, cara, é muito louco isso, Júlia. A Rússia ela é grande, mas é um terreno que não tem ninguém, cara. Na verdade, a Rússia ela tem assim umas 5 cidades fodas, tá? Todas elas próximas da Europa. Então, cidades que nessa época a gente chamava de Leningrado, Stalingrado, você tem Moscou, que é Moscou, você tem Kiev, que agora é a capital da Ucrânia, eram cidades muito grandes russas. Só que a grande parte da Rússia é o deserto da Sibéria. É uma puta área que não tem porra nenhuma, entendeu? Então, é como se fosse o fim do mundo mesmo, entendeu? Não se vive ali. Mas, lógico, hoje tem interesse para a questão de terras nobres, tem interesse para a questão de coisas para uso econômico, mas para essa época é só tipo um grande espaço de terra, não é aquela toda usada, né? Você tinha com certeza muito mais gente, por exemplo, vivendo em países como Inglaterra e França, como você tinha numa concentração russa, por exemplo, tá? Mas é muito difícil você entrar. Talvez até uma das formas de responder sua pergunta, Júlio, seja, não tem como entrar na Rússia, não. Não dá para tirar os caras de lá, entendeu? Eles têm o frio, eles têm a geografia e tem muita gente também. Tem muita gente também para poder proteger, tá? E aí, em 44, os Estados Unidos eles desembarcam na Normandia, que é o litoral da França, e em questão de dias eles tomam Paris. Então, a Rússia está espremendo a Alemanha para o centro, né? Para onde está Berlim, e os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e junto com a França, que agora está liberta, começa a espremer a Alemanha. Então, esse mapa da Alemanha ele vai ficando pequenininho. Ele vai voltando a ser a Alemanha, tá? E em 1945, queda de Berlim e morte de Hitler. Morte de Hitler. Eu dou aula de história, eu tenho que falar o que está nos livros, tá? Não acredito que ele tenha morrido. Eu acho que ele fugiu. Mas vamos responder isso caso caia na prova, tá? Queda de Berlim e morte de Hitler. Aqui embaixo, eu sei que está muito pequeno, mas conforme a cronologia foi mostrando, lá embaixo tem as imagens dos momentos, tá? De algum desses momentos aí. Depois disso, bombas atômicas no Japão, capítulo da página, não tem que falar sobre isso. Fim da guerra com a redição do Japão. O Japão ele começa a guerra e termina a guerra, tá? E aí termina em 45, de 39 a 45. Gente, frente da expansão nazista, rapidamente aqui, tá? A gente vê nesse mapa aqui toda essa parte azul como os pontos onde a Alemanha ela foi ganhando espaço. E vocês notem que tem uma série de setinhas, se vocês puderem dar um zoom, principalmente na divisão ali que a gente colocaria como nordeste do mapa, né? Em que está essa a fusão do Império Alemão tentando bater no Império Soviético ali, tá? Então foi bem ali que a parte mais crítica da guerra ela se travou, tá bom? Tem uma imagem aí de um exército marchando, tá? Se eu não me engano, saindo de Nuremberg, que era uma das capitais nazistas, e embaixo uma foto icônica histórica também, que é Hitler posando na frente da Torre Eiffel, que é o principal símbolo de Paris. Tipo, capturamos Paris, Paris agora é a Alemanha também. Que bagunça, né, mano? O bagulho foi foda, tá? E ali em cima, uma imagem de um soldado nazista em Stalingrado, já com nem tanta pose, né? Porque ele tá fudido sabendo que ele vai morrer no frio. Ali o bagulho foi hostil, tá? Gente, sobre o Pacífico, rapidamente, tá? Então o Japão, ele tá tentando controlar a parte da Ásia, só que o Japão, ele tá num lugar do mapa que ele afeta um dos países que não consegue ser afetado por nenhum europeu, que é o próprio Estados Unidos da América. Se você dá a volta no mundo, você vê que o Japão ele tem o Oceano Pacífico e do outro lado você vai ter os Estados Unidos, tá? Então, estaria para ter um ataque ali. E pela primeira vez na história, tá? Vou abrir aqui algumas imagens. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos da América são atacados depois da sua formação, da sua unificação. Às vezes teve muitas guerras com Espanha, com México, tá? Para a construção do seu território. Mas depois que o seu território foi construído, depois da Primeira Guerra Mundial, foi a primeira vez que teve uma ameaça dentro do território americano. Ah, professor, mas atacaram Nova York? Não. Quem ataca Nova York são os ETs, nos filmes, tá? Quem atacou aqui foi o Japão, um porto avançado que ficava no Havaí, que é uma ilha distante pra caraca dos Estados Unidos, mas faz parte dos Estados Unidos, um porto chamado Pearl Harbor, tá? Porto da Pérola. E o Japão vai e bombardeia esse porto, meio que para falar assim, cai para dentro dos Estados Unidos que a gente está pronto para pegar vocês aqui. Se vocês for olhar esse mapa que eu coloquei aqui no slide agora, tudo isso que está em vermelho é o que a gente pode chamar de Império Japonês,
tá? Ou seja, o Japão é a ilha que está ali no Nordeste. Só que todo aquele pedaço ali que pegou uma parte da Mongólia, lá embaixo pegou o Sudeste Asiático, pegou todas as ilhas ali do Timor, todas as ilhas ali da Indonésia, pegou a parte de cima e está quase chegando na Austrália, tudo isso era Japão. Então o Japão ele queria controlar esse lado do mundo, tá? Em parceria com Hitler. E aí, a gente tem o uso desses chamados kamikazes, tá? E o que são os kamikazes, gente? São os pilotos japoneses que eles se matam. Então é um tipo de guerra que, tipo, é fora. Como que você vai enfrentar um cara que ele vai se matar? Tipo, ele entra no avião e joga o avião em cima de você, mano. Então, assim, teve uns negócios da Segunda Guerra Mundial que não fizeram muito sentido, mas muita gente se alistou no exército como kamikaze e falou: ah, vou dar a vida pelo meu país, e foi lá e se matou, entendeu? Então, isso rolou no Japão. É só para mostrar para vocês que enquanto o pau estava comendo na Europa, estava comendo aqui na Ásia também, tá? Aqui a frente de batalha é muito mais assim: Japão versus Estados Unidos. Tá bom? Os Estados Unidos, depois que invadiram o Pearl Harbor, os caras falaram: agora a gente vai ter que destruir o Japão também, tá? E aí vamos para uma parte aqui da aula, gente, que é o seguinte: lembra dos avanços tecnológicos que a gente falou da Primeira Guerra Mundial, que eu já pedi exemplos para vocês, né? Vamos para a Segunda Guerra agora. Armas de infantaria. Cara, tudo que um guerreiro carrega fica mais leve na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, um cara padrão, ele agora consegue carregar 3 granadas com ele. Mano, e uma granada faz o estrago da bexiga, cara. Uma granada bem jogada dentro da nossa sala de aula acaba com a nossa sala de aula, tá? Então, assim, ela estraçalha e quem tá lá dentro, quem viver, vai viver com sequelas, vai ser um negócio bem bizarro. Já tem pistola que você carrega muito rapidamente. Então, a arma, a batalha homem a homem, ela toma um outro cenário. E as bazucas, tá? A submetralhadora, agora é uma metralhadora que você pode carregar, ela não é mais fixa. E você tem a bazuca, cara, que é um treco que solta uma bomba e uma pessoa pode carregar também, tá? Armas pesadas, aí virou outra guerra, gente. Metralhadoras, canhões, tanques, aviação, navios de guerra e armas químicas. Tudo que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, muito melhor. Então, o avião da Primeira Guerra Mundial carregava 5 caras, o da Segunda Guerra Mundial carregava 200 caras, entendeu? Era uma coisa, assim, muito diferente. O navio da Primeira Guerra Mundial era um navio que combatia contra um navio com alguns canhões, o da Segunda Guerra Mundial tinha porta-aviões. Então, você tinha um navio que era um estacionamento de aviões, tá? São coisas tipo submarinos, os tanques eram outra pegada, tá? Andavam 10 vezes mais do que o outro. Tipo assim, só para dar um exemplo para vocês, tá? Só que aqui que está a questão, gente. Tecnologias inovadoras. Agora a gente tem na guerra uma coisa chamada míssil. E o que é um míssil? É uma bomba de longo alcance que faz um puta no estrago. Então, por você ter noção, existem hoje mísseis no mundo que o cara consegue disparar, por exemplo, sei lá, vou dar um país aqui, do Afeganistão, e ele vai acertar com precisão a nossa escola, o Hermínio, e quando essa bomba cair no Hermínio, ela vai ferrar a cidade de São Paulo até perto da Lapa. Tudo entre o Hermínio e a Lapa vai virar um buraco. E existem centenas de armas assim no mundo hoje, né? Então isso começa a acontecer na Segunda Guerra Mundial de uma forma que nunca ninguém tinha visto míssil, tá? Radar. Os caras conseguem agora, através de uso de tecnologia, saber onde um avião está passando, onde um míssil está indo, enviar informação não mais pelo telégrafo, mas por outras tecnologias, tá? Os computadores surgem na Segunda Guerra Mundial. Gente, olha o avanço, olha do que a gente está falando, tá? E as bombas atômicas, que é o que a gente vai conversar agora na sequência, tá bom? Guardem um asterisco para a bomba atômica, que é um assunto à parte. Nota, então, a diferença nesses 20 anos entre um e outro, tanto que teve de mudança, né? Infelizmente, isso a gente pode deixar como uma máxima em história, que a gente tem as principais inovações tecnológicas surgem no período da guerra. Isso é padrão, tá? Em qualquer momento da história da humanidade. É a hora que mais pessoas fodas estão pensando em como evoluir cientificamente. Não é na paz, é na guerra. Louco, né? Infelizmente, tá? A máquina Enigma era utilizada pelos alemães para mandar mensagens cifradas, como se fosse criptografia hoje. Já tinha isso na Segunda Guerra Mundial. Falando um pouco agora, gente, sobre o Holocausto, tá? Então, uma outra parte da guerra que precisa ser mencionada é o seguinte: Hitler, ele criou um inimigo para que as pessoas colocassem a culpa pela crise que a Alemanha estava passando. Então, aí entra o marketing que eu falei no começo da aula, tá? E esse inimigo passou a ser o povo judeu. O povo judeu ele é um povo que, desde o ano
se eu não me engano, do ano 70 depois de Cristo, ele foi expulso das terras ali de Israel. Parte ficou lá, mas a grande parte foi para o mundo no movimento que a gente chama de diáspora. E esse povo ele passa a fazer parte de todas as populações do mundo, mas um povo que é muito unido dentro da sua categoria. Então eles se ajudam, eles enriquecem. E chamou muita atenção que no meio da crise econômica de 29, no meio da crise que a Alemanha estava passando no pós-Primeira Guerra, os judeus não empobreceram. Porque eles se ajudavam. Porque eles tinham seus mecanismos de ganhar riqueza. Então Hitler, ele usa essa figura do judeu como sendo um banqueiro estelionatário, opressor, enquanto o alemão estava sofrendo, passando fome. E ele cria essa imagem na ideologia a tal ponto de, depois de alguns anos, a Alemanha, na sua grande parte, entender que aquela população precisaria ser eliminada. Tá? E aí a gente tem o que a gente chama de Holocausto, próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, que foi o genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus, fora outras minorias, como já falei, homossexuais, ciganos e comunistas e outras minorias que eram contra o regime de Hitler, tá? Além de judeus, outros dos perseguidos, ciganos, pessoas com deficiência. Cara, isso é muito doido. Na Alemanha nazista, se você nascesse com qualquer deficiência, eles te matavam. Havia instrução dentro do... Olha lá, o canal Nostalgia fala sobre ela, tem um vídeo muito bem informativo. Maravilha, obrigado. Obrigado mesmo pelo comentário. Tem muita coisa, tá? Aqui a gente tem, principalmente, tem um filme que eu super indico para vocês, apesar de ser um filme, se eu não me engano, 18 mais, com a anuência dos pais de vocês, não tem problema, que é a Lista de Schindler, tá? Para mim, a melhor história sobre a parte do nazismo e a parte judaica já documentada, assim, tá? Ele é uma parceria do Tom Hanks com o... nossa, cara, agora fugiu o nome do diretor. Depois eu vou lembrar o nome dele. Cara, é um filme muito bom, vale muito a pena vocês verem, tá? A Lista de Schindler. Então, o que a gente tem aqui? Algumas imagens, vocês já devem ter visto uma série de imagens como essa. Nós temos imagens ali de uma loja que ela foi pichada, de pessoas, homens, né, que eles dormem dentro dessas cabines. Na verdade, era um grudado com o outro, então você tem ali as necessidades básicas sendo feitas um em cima do outro, tá? Pessoas que eram como eu, como vocês, estavam no seu dia a dia e de repente passaram a viver essa situação. A imagem central é uma vala lotada de corpos de homens e mulheres. A gente tem crianças na imagem que está ali na parte inferior direita, né? O Menino do Pijama Listrado é muito, 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 muito foda, cara. É necessário, tá? Você falou assim, se eu puder elencar 5 filmes, o Menino do Pijama Listrado está lá. Eu só recomendaria para quem não viu o filme e tiver oportunidade, leia o livro antes, tá bom? O livro é muito bom, o livro é muito bem escrito. O Menino do Pijama Listrado, a Lista de Schindler, a gente tem uma série de registros, tem uma série chamada oh meu Deus do céu, Band of Brothers, tá? Que é um bando de irmãos, né? Um grupo de irmãos que conta sobre soldados americanos nesse movimento de invasão da Normandia, de tomada de Paris e de tomada de Berlim, tá? Tem muito material importante e relevante, tá? E até mesmo no YouTube, gente, depoimentos de pessoas, hoje são poucos que sobraram, né? Porque já faz muito tempo, mas nós temos registros de vídeo de pessoas que viveram o Holocausto, que passaram pelos campos de concentração, tá? Eu poderia ficar falando horas sobre isso aqui. É um tema que me abrilhanta e eu acho ele fantástico, mas assim, a gente não faz ideia do que aconteceu com a população judaica, porque entre a captura e a morte, o que eles passavam era uma coisa muito séria, tá? E aí a grande solução, chamada de solução final, professor, você pode falar um pouco de Anne Frank? Sim. A história, sendo bem rápido assim, tá? Porque devido ao nosso tempo, mas o importante da Anne Frank é o seguinte: é uma menina, tá? Ela é, se eu não me engano, polonesa ou alemã, agora não falo a memória, só que a história dela se passa na Holanda, porque os pais delas mudam para a Holanda no período da Segunda Guerra, e ela e a família dela, elas passam alguns anos escondida no sótão de uma loja, sendo ajudada por outras pessoas, para que o exército nazista não encontre ela, tá? E o que é importante de Anne Frank, principalmente para a idade de vocês, é um diário. Então,
Depois que eles foram capturados, sem dar spoiler, foi isso que aconteceu, tá? A menina ela é capturada, ela é levada com a irmã dela para um campo de concentração, que é o Baden-Baden, e lá ela morre de tifo, que era uma doença. Ela pegou uma doença, ela morreu lá. Só que ela conta os pormenores do dia a dia dela dos 13 aos 15 anos, se eu não me engano, de idade, que é o tempo que ela tá no sótão. E esse diário foi encontrado. Então, cara, vocês têm o diário de uma menina da idade de vocês falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vivendo que a Segunda Guerra Mundial tá falando. Cara, e ela começa o diário na época que ela tava na escola. Antes do nazismo. Mano, é muito foda. Porque você vê todo o processo. Você vê ela tendo que deixar de ir pra escola, ela tendo que se mudar para o sótão. Ela não podia mais falar com as amigas. Só que ela tá entrando na puberdade. Ela tá se apaixonando por um vizinho dela que ela não pode ver. Ela tá virando mulher nesse meio tempo, entendeu? No sótão, cara. Cara, é muito louco. E obrigado aí pelo comentário, Lucas, que é o seguinte, eu super indico porque mostra o ponto de vista judeu da guerra. Tá? A lista de Schindler, você vai ver o ponto de vista judeu, um ponto de vista nazista, no Band of Brothers, o ponto de vista americano. Você tem vídeo sobre a Batalha de Stalingrado, tá? Tem muito material. Ah, Segunda Guerra Mundial, pô, cara, tá faltando tempo para falar sobre tanta coisa. É a primeira guerra que a gente tem vídeos. Agora a gente está no ano de 1940, tá? Então a gente já tem cinema rolando, já tem vídeo, né, sendo feito. Então você encontra material na internet, cara. Você consegue ver muita coisa lá, tá? De todas essas batalhas que eu tô falando aqui, tá certo? Uma coisa muito, muito, muito séria. Sobre o fim da guerra, gente, tá? Então a gente tem a invasão da Normandia, que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos invadem o litoral francês. E assim, quando os Estados Unidos chegou na guerra, ele chegou com muita força. Então assim, tá todo mundo fudido na Europa, como já aconteceu outras vezes. E daí, no dia D, que eles chamam, que é em junho de 1944, você tem essa descida, os aviões eles passam por cima da Normandia, os caras pulam de paraquedas, os caras já pulam no veneno, mano, e já vão para cima, tipo, já tem batalha com o alemão ali na frente, já aconteceu até chegar em Paris, tomar Paris, continuar subindo, seguindo Berlim, tá? E nisso o Exército Vermelho, que é o da União Soviética, toma Berlim em abril de 45, tá? Então, num período de um ano, eles espremem a Alemanha vai perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço, e a Alemanha se rende em maio de 45. Hitler, ele conta a história que ele deu um tiro a si mesmo. Tem uma imagem minúscula aí para vocês, mas uma imagem histórica fantástica, tá? Que mostra o Exército Vermelho, que é o Exército Soviético, erguendo a bandeira da União Soviética num prédio de Berlim. E a cidade de Berlim, ela tá fodida no quadro, cara, assim, eles acabaram com a cidade, tá? Gente, Berlim, Paris, Londres, grandes capitais do mundo, elas foram quase que 100% reconstruídas no século XX. Tá? A gente vai ver na Guerra Fria sobre o Plano Marshall e outros planos que foram coisas que os governos fizeram para que esses países eles crescessem, eles viessem aí a viver de novo. Tá? Não existe mais o nazismo. Fim da guerra na Ásia. Aqui, gente, um comentário específico sobre o que aconteceu no Japão. Já tinha rolado o fim da guerra, isso é importante, tá? Já tinha rolado o fim da guerra lá na frente da Europa, tá? A Alemanha já foi para o saco, vai ter uma consequência para a Alemanha de novo. Os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, com a França, vencem a guerra, a Rússia vence a guerra, aquela parceria e tal. Só que tá rolando ainda a frente de guerra no Japão. Só que o Japão tá na cara que ele vai perder. Tá 18-0 para os Estados Unidos. Tá na cara. Tá 18-0. Era simplesmente o Japão falar assim, mano, se rende que acabou. Só que uns contam que o Japão não ia se render, outros contam que queriam se render, não vamos entrar no mérito. Com a guerra praticamente ganha, os Estados Unidos viram uma oportunidade, tá? Eu vou pedir para alguém do administrativo, se possível, já que esse período foi negociado aí, dada a ausência do Tico, pedir só mais 10 minutinhos para o Fábio e eu finalizo a aula até 9h40, tá? Se for possível, você me ajuda aí. Ou se ele quiser entrar também, participar aqui conosco, eu preciso só de umas 10 minutinhos. Aí eu encerro a aula, tá bom? Então, seguindo aqui, gente, é o seguinte. O que nós temos aqui nessa hora da guerra? Os Estados Unidos, ele viu a chance de se colocar como o país mais pica do mundo. Tá? Porque até então, no pós Primeira Guerra Mundial, teve as crises, né? Teve os países vencedores, mas teve muita crise no mundo. O mundo não tinha uma hegemonia de quem que era o principal país. E
a Rússia estava começando a aparecer como sendo a principal influência que ia dominar o mundo. E, lógico, se a Rússia domina o mundo, o comunismo domina o mundo. E os Estados Unidos não queria isso, porque os Estados Unidos têm a ideologia capitalista. Então, o que os Estados Unidos fala? Ele pega o Japão, que já está detonado na guerra, e ele fala, agora eu vou mostrar o poder que eu tenho. Volta alguns anos atrás, tá? O Oppenheimer, que é até um filme muito ferrado, recente, que contou a história desse cara, ele consegue desenvolver, junto com uma equipe de pessoas destacadas, uma bomba atômica, que é uma bomba que, fazendo uso de física, tá? Da quebra de um átomo, ela consegue fazer uma explosão tal que ela acabaria com uma cidade ao mesmo tempo. E o mundo nunca tinha visto nada parecido, tá? E os Estados Unidos, sem precisar, guardem bem isso que eu estou falando para vocês, os Estados Unidos, sem precisar, sobrevoam o Japão, que já estava na merda, e na cidade de Hiroshima, e depois no outro dia na cidade de Nagasaki, eles soltam uma bomba em cima de cada cidade dessa. A bomba caiu na cidade, ela explodiu a cidade sumiu, a sombra das pessoas ficaram impressas nos prédios que sobraram, e quem sobreviveu, que estava, por exemplo, a alguns quilômetros da cidade, pegou câncer e morreu depois. Cara, o bagulho foi tipo, nunca a humanidade tinha visto aquilo. Quando o planeta viu aquilo ali, falou assim, fudeu. Fudeu, mano. Tipo, se a Terceira Guerra Mundial envolver esse tipo de arma, não vai ter mais a Quarta Guerra. Tipo, tem até uma frase, eu não me lembro quem foi que falou. Tá vendo que foi o Einstein, mas tudo a gente acha que é fulano que falou, talvez não tenha sido ele. Que falou assim, que não sabemos como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta Guerra Mundial vai ser com paus e pedras. Por quê? A gente tem tanta arma para fazer a Terceira Guerra, se por acaso rolar, que vai acabar com a humanidade, vai voltar a ser a humanidade padrão das cavernas de novo. Tipo, acabou, fim. Não tem mais como ter, entendeu? Então foi a coisa mais sem noção do mundo o que os Estados Unidos fez com Hiroshima e Nagasaki. Fora a questão humanitária, nem tô entrando no meio das pessoas que morreram, gente. Estou dando aqui a visão histórica da coisa, tá? Então, assim, foi a primeira vez que armas nucleares foram usadas em combate e até então não se usou mais, tá? Hoje você tem armas nucleares nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Irã, na Índia, na China. O Brasil não tem, mas a grande parte dos países desenvolvidos possuem armas nucleares. Só que assim, a Rússia e os Estados Unidos possuem muito, 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 muito mais do que os outros países, tá? Hoje são os dois países que ainda têm a maior parte da tecnologia. Pouco tempo depois dos Estados Unidos, a Rússia conseguiu desenvolver a sua bomba também, tá bom? Uma imagem aí da bomba caindo. Então, o Império Japonês ele é cancelado. E o que, que aconteceu no pós-guerra, tá? Primeiro, a criação da ONU, tá? Organização das Nações Unidas. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram uma reunião com todos os países, tá? E aqui, inclusive, os que perderam, tá? Para falar assim, ó, agora a gente vai ter esse local no mundo, fica nos Estados Unidos da América, a ONU, para poder debater, para poder conversar sobre as questões que envolvem o mundo como um todo, para evitar uma grande guerra, tá? Julgamentos de Nuremberg, Nuremberg que era a capital era a capital da Bavária, que era um dos estados ali que tinha dentro da Alemanha. Foi um lugar onde o nazismo começou com muita força. Depois da Segunda Guerra Mundial foi onde teve o julgamento por crimes de guerra dos generais nazistas, tá? Mas houve muita fuga, cara. Teve muito cara que veio para a Argentina e teve muito cara que veio para o Brasil também, tá bom? Generais nazistas, porque todos os que ficaram lá foram condenados à morte pelos crimes de guerra que fizeram, tá? Aí nós vamos ter a reconstrução econômica da Europa com o Plano Marshall, nós vamos falar sobre isso na aula de Guerra Fria. E uma coisa importante, gente, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em blocos, tá? A Alemanha continua existindo, só que a administração alemã, ela passa a ser feita em parceria com os países que ganharam. Então, parte da Alemanha virou França, parte da Alemanha foi para a Inglaterra, uma parte considerável ficou sob a égide da administração ali dos Estados Unidos também, tá? E uma parte ficou sob a administração soviética. E aconteceu uma coisa muito doida. Eles dividem a cidade de Berlim em dois. Parte da cidade de Berlim vira soviética e parte da cidade de Berlim vira americana, inglesa, vira capitalista. Então você tem depois a construção do chamado Muro de Berlim, que divide essa cidade em dois. E na época que o muro foi construído, se você ficou de um lado dos muros, você não podia passar para o outro. Então imagina, num determinado dia, passa um muro bem onde tem a divisão da freguesia do Ó com Santana. E nunca mais quem está em Santana vai ver a galera da freguesia, a galera da freguesia vai ver Santana. Tipo um negócio assim, tá? Foi o que aconteceu.
Aqui, divisão da Alemanha e o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o nascimento de duas super mega grande blaster potências, Estados Unidos e União Soviética. Parte do planeta Terra sobre a influência dos Estados Unidos, parte do planeta Terra sob a influência da Rússia. Nós somos influenciados por qual dos dois? Citem para mim o nome de 5 super-heróis. Me fala qual desses 5 não é americano. Homem de Ferro, Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Batman. Cara, assim, a gente foi Kenga dos Estados Unidos até recentemente, cara. Capitão Cueca, ótimo! Ótimo, adoro! Chapolin Colorado, chupa, né? Herói latino, mano. Cara, a gente sofreu muita influência deles até recentemente. E hoje, depois a gente vai falar muito sobre a Guerra Fria, mas hoje pode ser que o mundo ele tá com mais países disputando essa hegemonia. E talvez eu possa falar que a China ela está entrando forte aí, tá? Junto com os Emirados Árabes também e outros países que têm entrado forte dentro da nossa influência. E até mesmo você vê, né, como que influência cultural é uma coisa que não depende de tamanho. Por mais que a Rússia tenha aquele tamanho todo, como foi mencionado aqui, tem um paísinho muito menor do que o estado de São Paulo que está dominando a questão cultural mundial, que é a Coreia do Sul. É cultura, né? É muito doido isso, mas os caras, tanto na música quanto na parte de tecnologia, entendeu? É bizarro o que a Coreia do Sul está fazendo, tá? Então nós temos a ONU e agora nós temos essa divisão, Estados Unidos versus União Soviética. E aqui é importante a gente falar, viu, gente? É Estados Unidos versus Rússia? Não, tá? A União Soviética é uma coisa maior do que a Rússia. Dominada pela Rússia, sob influência russa, com a língua russa e o presidente russo. Só que assim, são vários países, tá? Depois que a União Soviética se dissolve, se eu não me engano, tem o nascimento de 14 países acontecendo, tá? Todos eles eram ligados na União Soviética. Gente, aqui eu quero que vocês respondam para mim só com a alternativa certa, não uso o GPT, por gentileza, tá? Qual tratado foi crucial para o surgimento das tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial? A. Tratado de Munique. B. Tratado de Paris. C. Tratado de Versalhes. D. Tratado de Genebra. E. Tratado de Roma. Olha a letra C pipocando, eu vejo Cs, milhares de Cs. Olha que maravilha. C. É mais um C. Eu adoro o seu nome, Índio. C. Mais um C. Maravilha de C, cara. É o C, tá? Muito bom. 2. Qual país foi invadido em 1939, desencadeando a Segunda Guerra Mundial? Importante, hein? França, Bélgica, Polônia, Rússia, Japão. Temos mais Cs? Quantos Cs? Que maravilha! Uma chuva de Cs. Foi a Polônia. Beleza, gente. Por muito pouco não foi a França, tá? Mas a guerra ela começa com a Polônia, tá? Foi a Polônia que despertou aí. Agora vamos para a questão da ETEC. Olha, falamos de Anne Frank, hein? Que legal. Já demos um spoiler. Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Opa, acertei a Alemanha. Tinha falado que era a Alemanha, o Polônia foi a Alemanha. E morreu aos 15 anos de idade em um campo de concentração em 45. Ela se tornou mundialmente conhecida com a publicação póstuma do seu diário, no qual escreveu suas experiências e relatou o sofrimento de sua família. O contexto histórico vivido por Anne Frank e relatado em seu diário foi a alternativa A. Primeira Guerra Mundial, conflito que começou devido aos testes nucleares feitos por países que desejavam expandir seus territórios. B. Primeira Guerra Mundial, conflito bélico que foi capaz de afetar países europeus, principalmente Portugal e Alemanha. C. Segunda Guerra Mundial, quando Hitler iniciou a expansão fascista invadindo sua primeira ação ibérica à França. D. Segunda Guerra Mundial, quando o regime nazista praticou o extermínio de judeus e de oponentes ao regime. E. Segunda Guerra Mundial, quando Hitler associou ao Salazar, ditador espanhol, para ampliar o domínio da Alemanha no Mediterrâneo. Gente, se você fez cursinho e teve aula comigo, sua resposta é D. Beleza? Não tem como ser outra, tá? Só lembrando um pouco da nossa técnica, gente, a alternativa A, ela é bizarra, por quê? Teste nuclear e Primeira Guerra Mundial na mesma frase? Não, tá? Estamos falando de teste nuclear na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, principalmente Portugal e Alemanha. Cara, Portugal a gente praticamente não fala, tá? E outra, né? Anne Frank e Primeira Guerra também não combina, tá? A C. Segunda Guerra Mundial, quando Hitler iniciou a expansão fascista invadindo em sua primeira ação bélica a França.
tá? Até o fascista dá para perdoar, tá bom? Daria para justificar que ele teve influência fascista, apesar de ser nazista, coisa e tal, tá? Mas ele invadiu a Polônia. E aí, gente, não tem nada a ver com Salazar, ditadura espanhol. Nós não falamos muito sobre o que aconteceu com a Espanha, mas dificilmente isso vai cair na prova também, tá? Nossa próxima aula, meus queridos, um muro entre nós. Vamos falar sobre Guerra Fria. Eu quero agradecer demais, demais mesmo, tá? A presença de todos vocês aqui na aula de hoje. E obrigado pela participação, isso torna nosso trabalho aqui muito melhor. Agradeço também ao pessoal aí do cursinho que nos prestou todo o apoio ao longo da aula. Acredito que depois isso vai ser gravado, eu vou poder guardar no meu coração mais esse momento aqui com vocês. Espero ansiosamente vocês na próxima aula. Eu acho que sábado que vem, o pessoal do cursinho, se puder me auxiliar, é o Dia das Profissões, né? Perfeito, tá. Eu vou colar lá também. Vou levar minha filha lá. A gente vai dar uma olhada lá no material, vai estar lá com vocês no dia. E a nossa próxima aula presencial, vamos falar sobre Guerra Fria. Maravilha, dia 18, perfeito. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Eu tô saindo então, tá bom? E aí vocês seguem a aula. Eu acredito que, como falo, tchau, tchau, Júlia. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui!